pessoal, aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu quero fazer uma comparação. Corte ou Tog? Vem comigo, vem! Antes de mais nada, esse vídeo pode conter spoilers, então se você não leu os livros, por favor, não veja esse vídeo. Outra coisa, já se inscreve nesse canal, dá um joinha e ativa o sininho de notificações, participa do sorteio, faz tudo, beleza? Vamos lá! Gente, recentemente eu terminei de ler Trono de Vidro depois de 1 ano e meio que eu comecei a série. E vocês sabem que em 2020 eu li a série toda de Corte de Espinhos e Rosas. Inclusive, o ano passado eu também li o livro da Nesta. E eu sou louca, apaixonada pelas duas histórias. Mas ao longo da minha leitura de Tog, que eu li depois, né, eu percebi como eles são diferentes. Nem parece, de repente, que foi a mesma autora que escreveu. Não sei, acho que até parece, mas sei lá, são muito diferentes. E eu queria apontar algumas dessas diferenças e, assim, qual é o melhor deles? Qual é a melhor série? Eu acho que vai ter essa discussão aí nos comentários também, eu quero que tenha, então comente, por favor. Gente, vamos lá. Corte de Espinhos e Rosas conta a história da Feyre, né, e ela é meio que inspirada, né, em A Bela e a Fera. E isso fica bem nítido durante a leitura desse primeiro livro. A Feyre, ela é uma caçadora. Um dia ela caça um férico sem querer querendo, né? E aí ela é obrigada a sair pra casa lá do Tanlin, que é um férico da corte primaveril, e fica lá como prisioneira, né? No final das contas, a gente sabe lá que é pra desfazer uma maldição, tal, como a Bela e a Fera, né? Bem Bela e a Fera. Enfim. E Trono de Vidro, no começo, né, a gente tá falando de uma assassina profissional, a melhor assassina de Adarlan, que é uma das cidades do continente, né, e ela está presa nas minas de sal de Endovier, e ela é libertada pelo príncipe Dória e pelo seu guarda, o Shao, pra ser a campeã do rei. Ele precisa de uma assassina profissional e faz um reality show praticamente pra achar o seu assassino. E aí ela vai lá e ela ganha e é isso aí, certo? Só que não é só isso. Nenhum dos desses dois livros, eles são capazes de transmitir o que é todo o universo que é criado pelas duas obras, né? Ele começa assim, bem, como que a gente pode dizer? Modesto, né? Começa bem modesto e vai se expandir. O que eu acho entre os dois é que em Corte a gente tem algumas cenas, algumas passagens que muitas pessoas acharam machistas, acharam de abuso. São algumas passagens bem, assim, polêmicas mesmo. E isso é uma coisa que a gente não tem em Tog. Em Tog, pelo que eu senti pelo menos, se eu tiver errado pode comentar aí, é que a Sarah, ela dá muita ênfase para as personagens femininas e elas são muito empoderadas, muito independentes. E por mais que elas se apaixonem, casem e fiquem com os caras, não é o protagonismo, sabe, da história, o romance. O romance é muito secundário, muito, muito secundário. Enquanto que em Corte, o romance ele é muito protagonista mesmo das histórias. E aí você tem algumas cenas, né, meio questionáveis aí ao longo dos 4, 5 livros. E também a gente tem bastante cena erótica, né, em Corte, que em Tog a gente não tem. Que tem é bem sutil, assim, é só pra contextualizar mesmo. Se a gente for parar pra comparar a Feyre, que é a personagem principal deste livro aqui, Corte, e a Celaena / a Ellen, que é a personagem principal de Tog, a gente vai ver uma discrepância enorme. Eu acho que em questão de construção de personagens, Tog é extremamente superior. Você tem profundidade nos personagens que não são poucos, porque o universo é muito grande. E a nossa protagonista principal, a personagem principal, ela é muito profunda. Ela é tão profunda quanto o poder dela. Ah, você vai pegar essa referência. Enquanto que a gente tem uma Feyre que muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas acham ela burra, acham ela meio problemática, né? Egoísta até às vezes. Então, a gente tem muitas pessoas que não gostam tanto da Feyre enquanto personagem principal. Enquanto que, de jeito nenhum, eu vi isso em Trono. Eu acho que a Celaena / a Ellen, ela é muito mais aceita como protagonista e como representante feminina mesmo das histórias do que a Feyre. E aí também a gente percebe que a gente tem menos protagonismo masculino aqui, né, já que a gente tem mais feminino. E assim, o nosso casal protagonista, né, a Ellen e o Rohan, a gente percebe que o Rohan ele é muito, muito poderoso, mas ele não é meio que ninguém, assim, sabe? Ele tá a serviço da Ellen, praticamente. Enquanto que aqui a gente tem o Rhys, né, o Rhysand, ele é muito importante na história. Ele, às vezes, ele divide mesmo o protagonismo com a Feyre. E em determinados momentos eles se colocam na posição ali de prioridade mesmo, que não acontece em Tog. Em Tog a prioridade é o fim da guerra, é salvar a Terra Sem, né? É o mundo melhor. Enquanto que aqui a prioridade mesmo é o casal em si. E por último, eu queria falar um pouco do universo que foi criado nas duas histórias, né? Enquanto em Corte a gente tem
um universo extremamente pequeno, na verdade. A gente tem lá o lado humano e o lado férico, mas que não são muito explorados, nenhum dos dois. A gente tem as cortes, né? Que são várias cortes, mas dá uma impressão de ser uma coisa pequena, uma coisa restrita. Enquanto que em Tog a gente tem um universo muito grande. O continente, né, como é citado, ele é muito grande e ele tem diversos personagens muito importantes, né? E assim, por mais que a protagonista ela seja central mesmo, né, ela seja a rainha, ela seja aquela pessoa que busca todos os aliados e que tem todo mundo ali ao lado dela e por ela, a gente tem também diversos pontos de batalha, diversos pontos de guerra diferentes de Terra 100, diversos poderosos, diversos reis e rainhas, diversos lords, que também são personagens importantes e que tem esse lado, assim, esse protagonismo também, né? A gente vê que o Shaw tem um protagonismo, Dorian tem protagonista, Manon tem protagonismo, né? A Elaide tem protagonismo, a Lysandra tem muito protagonismo, a Edion. Então, se eu tô pronunciando esses nomes certos, tá? Tanto que alguns deles têm até livros, né? A gente tem o livro do Shaw, por exemplo, que não tem a Ellie em momento algum, que é a personagem principal. Tem, assim, citado, mas ela não aparece, né? Então, a gente percebe que é um universo onde a Sarah, ela conseguiu profundidade nos personagens de maneira geral, e não só nos protagonistas, como é o caso que eu enxergo em Court. Eu acho que tem em Court alguns personagens que ficaram muito deixados de lado. A irmã mais nova, que eu esqueci, Elaine, né? O Lucian ficou super deixado de lado em vários momentos. Tanto que, de repente, é por isso que a autora tá resgatando esses personagens e fazendo os livros deles. Como foi o caso da Nesta, que teve um grande protagonismo, o livro era realmente dela, né? E trouxe outros personagens. De repente, ao final da série, a gente consiga ver um universo um pouco mais expandido, onde o foco realmente deixe de ser aqueles personagens principais desde o começo. Eu lembro, inclusive, que na minha resenha de Corte de Chamas Prateadas eu falei sobre isso, que eu achava importante deixar um pouco de lado a Feyre e o Rhys, porque tirar um pouco o foco deles, porque tava sobrecarregado, tava exagerado, tava demais, não tinha mais o que contar sobre eles. Isso foi feito em Corte de Chamas Prateadas. Mas eu acho que a forma como foi feita em Tog deixa mais natural. E como é feito ao longo do livro, ao longo da série toda, dos 8 livros, você acaba esperando mais de vários personagens, entendeu? Você espera aquele ponto daquele personagem chegar, e quando chega você fica muito satisfeita, porque teve um momento para aquele personagem, todos eles tiveram seu final, todos eles tiveram a amarração das suas histórias nos seus arcos, então assim, muito bem fechado. No final das contas, pessoal, qual é melhor? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim. Eu, Carol, e é só minha opinião, tá? Não é verdade nenhuma, escolho Trono de Vidro. Gente, vocês sabem, vocês viram as minhas resenhas, eu sou apaixonada por Court. Apaixonada, eu amo de paixão. Mas depois que eu li Tog, eu percebi, assim, uma maestria, um negócio, assim, incrível por parte da autora. Uma história redondinha, fechadinha, lindinha, sabe? Sem apelação, bonita, bem construída, que eu viro e penso assim, poxa, não tem mais trono. Mas também não tem mais o que escrever, sabe? Não tem história mais. Foi feito, foi cumprido. A missão foi cumprida, não tem mais o que vir dali. Então, assim, eu tô bem satisfeita, bem ok com a ideia de não ter outro livro de Corte, porque foi tudo tão bem amarrado e fechadinho que tudo bem, acabou. Tá ok, sabe? Enquanto que eu estou esperando os próximos livros de Corte, porque com certeza eu vou ler. Mas eu gostaria também que a Sarah desse uma pisadinha no freio ali no Hot, que ficou demais em Corte de Chamas Prateadas. E de repente que ela conseguisse explorar melhor vários outros personagens que ficam de lado. Acho que vai ser interessante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É só opinião, é só a opinião de uma pessoa que lê os dois e quer falar sobre isso, tá? Não é verdade nenhuma. Você pode discordar, com certeza, aqui nos comentários a gente faz um debatezinho, tá? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijo! Tchau, tchau!